Senhores, hoje vou falar do porquê você deve imediatamente colocar cadernos na sua rotina. De que forma os cadernos vão lhe ajudar a dar o primeiro passo na conquista da sua inteligência própria, a se apossar do que você perdeu, do que a mediocridade na cultura brasileira roubou de você, e como construir, ao longo desse hábito, uma capacidade descritiva, escrever quase como um deus. Depois de anos escrevendo e avançando nas leituras, é impossível não perceber uma diferença em todas as capacidades de percepção, seja acomodar as situações exteriores no interno e as interpretar, seja internamente resolver alguns paradigmas, algumas peculiaridades que ainda não foram confessadas. Os cadernos são a melhor arma para que você possa mapear a experiência. Eu vou dizer como. Seguinte, para quem vai começar a escrever, é extremamente importante estar avisado da possível frustração, que é, se deparando com a folha em branco, sentir um abandono. Todos os escritores sabem disso. Mas o hábito da escrita é muito além do que escrever para preencher um caderno. Está mais para um registro da fluência do pensamento e de catalogar as experiências e de que forma elas podem modificar os seus estados mais íntimos e estados que muitas vezes nem sequer um nome você conseguiu dar ainda. Então, qual que é o centro do nosso assunto de hoje? É uma experiência real. Há mais de anos que já escrevo e sempre retomo a mesma experiência como aquele arrebatamento dos sentidos numa situação real enquanto estou escrevendo fora do meu quarto, fora dos ambientes que costumo buscar o silêncio, ou seja, no mundo exterior. E a situação foi a seguinte: estando na faculdade, uma movimentação gigantesca de pessoas, um homem que busca uma vida interior possui a exigência na consciência de que deve sempre retomar, ainda que no meio de muitas pessoas, aquela sua sensação constante de que eu não somente estou agindo, mas estou percebendo que estou. Esse recolhimento, mesmo no ambiente, é possível na escrita. Então me sentei, procurei uma mesa, uma cadeira, embora em volta estivesse um barulho, muitas pessoas, vozes se conflitando no ar, pessoas passando ao lado. Quando parei e comecei a escrever a percepção, comecei a colocar as palavras que vestiam o que estava ocorrendo na cena, o resultado disso é semelhante a você ter um frasco e você conseguir depositar nesse frasco, através da escrita no seu caderno, o aroma, o suor da própria cena. Por quê? Como o caderno mantém a descrição com uma perfeição de definição muito maior do que uma câmera fotográfica, ela consegue refletir, rememorar, você tem a reminiscência da experiência na hora em que você lê o que escreveu. Se o que você escreveu consegue suficientemente abarcar todas as camadas do que estava ali diante de você. Se você só consegue escrever o imediato, a experiência que você consegue extrair disso, ela está no primeiro nível. No caso, de baixo para cima, você está no primeiro passo. Só que o primeiro passo é o mais difícil de todos. Como é que, sem saber escrever, vou começar a escrever? Para que você escreva bem, é necessário uma aceitação de um período
de incapacidade. Não que, quando você for avançando na escrita, não vá se sentir incapaz também, muitas vezes. Porque há um distanciamento, você não consegue verbalizar exatamente, descrever a cena tanto quanto você queria. Falta tinta no seu pincel. E o quadro parece que se afasta. A moldura não abraça muito bem a qualidade da sua tinta ainda. Sua tinta é misturada com água. Então, como é que, não sabendo escrever, eu começo a escrever? O primeiro passo é essa aceitação de que você precisa imitar. E essa imitação só é possível através do amor à linguagem. Mas para que essa experiência nasça, você precisa de uma experiência anterior que lhe mostre a importância da escrita. É paradoxo isso. Como sem escrever eu vou ter uma experiência de que já escrevo se eu ainda não sei como começar? Ou se quando escrevo basta alguns minutos para mostrar que não tenho talento, que não é para mim, que é muito difícil. Como a escrita exige um vocabulário, pelo menos básico, que você consiga colocar no papel como você se sentiu em diversas situações, você precisa aceitar que os períodos iniciais é para você se livrar de todo o lixo que está dentro de você e de todo o lixo que compõe esse seu pensamento fragmentado que lhe afastou durante muitos anos de escrever, de pensar, de ler. Porque, em certo grau, as pessoas que leem muito também escrevem. Não quer dizer que escrevam bem, porque pode ler muita, mas muita porcaria. Não adianta ler muitos livros, empilhar muitos livros, se todos eles possuem o peso de uma pena. Agora, a escrita, quando tomada seriamente, a primeira coisa que ela faz é imitação. Você está implícita que para você desenvolver, você vai precisar imitar alguém para se achar. É quase como desenhar decalcando. Se você possui algum autor do qual lendo o seu romance, a história, um conto, quando você terminou de ler, você olhou e fez assim: eu gostaria de ter escrito isso. Se você teve essa experiência, você tem aí uma grande preciosidade, que é a matéria-prima para começar a desenvolver uma linguagem na própria escrita. Você não consegue, sem saber de onde está saindo, ir até um lugar da qual você não sabe o nome do destino. Você não sabe de onde está saindo nem para onde vai. Então, precisa de alguém que faça a intermediação. E a intermediação quem faz são os escritores, é a alta cultura. Os grandes escritores estão aí para servir muito bem e demonstrar como é que se escreve. Se você se furta disso, você não sabe o que fazer. Então, beleza, primeiro passo, eu estabeleço um escritor que eu gosto. Penso, analiso se eu desejaria escrever dessa forma e começo a ler os escritos dele. Arduamente, dia e noite, noite e dia. Ou o máximo que for possível para você dentro dos seus limites. Coloque na sua rotina uma hora específica somente para isso. Esse escritor, ele possui uma carga, ele tem uma bateria. E essa bateria é o conteúdo disponível para você extrair. Você vai conseguir imitar, mas não por muito tempo. Por quê? Se no início ele vai ser como rodas para a sua bicicleta, se você ainda não sabe andar de bicicleta, você precisa colocar rodinhas. Depois dessa imitação, começar a habituar-se no seu dia e você escrever da mesma forma que ele escreve, ou procurar se aproximar, chega no momento que o estilo do autor vira o seu estilo. Mas, como você não é um escritor ainda, você está aprendendo a escrever, o que infelizmente no Brasil isso nunca foi ensinado, é ensinar as pessoas a mentirem na escrita através de uma falsa necessidade dessas redações de vestibular, que mais serve para emburrecer a linguagem pessoal do que esclarecer a respeito de qualquer coisa. Os temas, a superficialidade reinante é algo beira ao grotesco. Esse período seu de imitação, ele se divide em dois. O primeiro período é
Eu sei a quem devo imitar, mas ainda não possuo as ferramentas necessárias da imitação, que também há um segredo por trás. E tem a segunda, a incorporação do estilo de outro no meu estilo, que tem um prazo, tem uma vida útil. O primeiro, você deve se contentar nas primeiras semanas, nos primeiros dias, nos primeiros meses, a escrever muita porcaria. E você sentir e ver que é uma porcaria. Porque você vai... É como se abrisse uma fenda para que todo o lixo acumulado saísse. Linguagens comuns, chavões, clichês, linguagem de grupo, correspondências ideológicas, frasezinhas de efeito, frase de rede social, todo esse lixo precisa escoar de você o mais rápido possível. E para uns leva semanas, para outros meses e para outros anos. E para outros até décadas ou séculos. Né? Nunca consegui escrever nada que preste. Porque a inteligência foi corrompida, como Raul de Leão dizia. A inteligência foi corrompida, fazendo um paralelo, até na íntima semente. Aí, meu amigo, não tem nem que o cara fazer mais, porque já se perdeu. Mas, aceite o período do escoamento. O passo iniciante é aceitar o escoamento do lixo. Você vai escrever muita porcaria, muita porcaria, muita porcaria. E eu imagino com isso você esteja, pelo menos, procurando ordenar a própria vida com virtudes, com boas leituras, com assistir boas aulas, bons documentários, ler bons livros, ler toda a grande literatura. Isso vai começar a fabricar uma nova forma de se expressar, de pensar, de sentir. E você vai se livrando de toda aquela máscara, toda aquela sua falsidade, que querendo ou não, não importa, meu filho, quão inteligente você seja, há no Brasil uma tendência, além de emburrecedora, falsificadora da experiência. Em maior ou menor nível, todo mundo que nasceu no Brasil tem a tendência natural do patriotismo à falsificação da experiência, a dizer as coisas não como elas aparecem, mas da forma como circula na linguagem popular. Não que a linguagem popular seja ruim, mas a linguagem popular tomada no seu lado bestial. Mas voltando para a nossa escrita. Quando você começar a escrever, no segundo passo, que é o processo da imitação, como eu falei, tem um período de vida útil da escrita. E esse período da vida útil precisa ser observado fielmente, que é a imitação, a incorporação da habilidade, a capacidade de dizer da forma como o escritor diz, a conseguir pensar quase da mesma forma como o escritor faz, e o momento em que a imitação se torna mecânica. Quando você sentir a imitação se tornando algo natural, você corta. Por quê? Você vai imaginar que esse estilo é seu, mas não é. Você precisa acumular escritores para você imitar. Você precisa imitar o máximo nível de escritores. Vários escritores, não só um. Você tem que absorver diversos estilos. E esses estilos vão ser praticados no dia a dia na sua experiência, no seu trabalho, na faculdade, em qualquer ambiente que, além da sua casa, você se propõe a escrever. E é claro que a escrita, ela começa a deixar o seu espelho interior muito mais polido, revelando umas debilidades, algumas perversões, algumas abstrações falsificadas, e a clareza da sua própria voz começa a surgir no meio de todas as outras. E eu espero que nesse nível as outras vozes sejam de escritores diversos que você está lendo. E nessa sua linguagem interior, que vai imitando diversas, começa a se apossar de diversas manias literárias que você encontra onde é a agradabilidade que você sente que você fala como você mesmo. É nesse ponto que nasce o estilo. E eu não coloco aqui inicialmente que você tire horas no dia para você escrever. Não faça isso. Porque, a não ser que você seja alguém muito rígido,
que tenha uma automação da rotina que faz bem, se isso é bom para você, coloque horas. Mas para mim a escrita é uma espontaneidade. Inicialmente, depois ela se torna um compromisso sério, é um relacionamento sério, é um matrimônio. E a maioria termina em divórcio, porque são poucos que sustentam a responsabilidade, a dedicação e o sacrifício a uma vida literária. Então, se você quer apenas escrever para melhorar sua capacidade de pensamento, a sua capacidade de descrição, então coloca algumas horinhas, uns momentos no dia. Mas se você quer tomar isso seriamente, se você, como eu, encontra na escrita, na literatura, a sua vocação, quem você é, então a escrita inicialmente devia vir do prazer. Você dispõe a descrever uma situação, sei lá, você está sentado, você foi a um parque, uma praia, você saiu sozinho e sentado no lugar pediu uma água, pediu alguma comida, foi no shopping e tirou um tempo para você e você se dispõe a olhar em volta sem distração, sem celular e você começa a escrever o que você está vendo. Você começa a descrever o clima, como o sol está, você começa a observar pássaros, o movimento das pessoas, os pensamentos dos passageiros. Se você pega um ônibus, os pensamentos das pessoas em volta, ainda que não falem com você, você vendo algum casal numa mesa, as pessoas trabalhando em torno, o movimento veloz da vida e do dia acontecendo, essas vozes interiores que estão fora de você, das pessoas, mas você faz parte desta mesma humanidade, começam a se projetar no ar. E quem vem cumprimentar você, estando sozinho, pode ser um estranho querendo conversar, mas é a própria palavra da cena. E ela vem até você, lhe cumprimenta e some, e uma nitidez das coisas, tal como são, começa a aparecer. Você descreve num olhar para uma expressão de alguém, uma dor, o que ela está passando no dia, a imaginar, a ver um casal com os seus filhos, a ver uma mulher sozinha, a ver um morador de rua, a ver as pessoas circulando em torno e começa a pensar de que forma está o dia dela e de onde veio a sua história, como ela chegou a estar ali aquele dia. Nisso vem o talento, vem a destreza do romancista em abarcar toda a vida, desde as coisas mais simples até as mais profundas. A profundidade, ela se deita na cama do comum. E sobre esse descanso, a sua característica especial se revela, que é a capacidade de se acalmar e de aceitar o comum da experiência com uma maior preciosidade, porque os dias mais perfeitos não são aqueles de espetáculos ou de grandes acontecimentos, mas que a vida transcorre totalmente. É o ócio, porque não se amostra, não se insinua, não conta vantagem, simplesmente está lá. E os cadernos vão servir, se tomados seriamente, como o registro do avanço do seu desenvolvimento ou atrofiamento da sua vida interior. E só aí, a partir daí, que as áreas da sua vida, claro que nos meses iniciais você vai sentir uma grande diferença entre compreender suas variações, seus sentimentos, a contradição de coisas que você deseja, mas somente os anos
pacientemente aceitos vão te dar o fruto da escrita. Nesse nível, as palavras são como esculpidas em pedra e podem passar adiante. Nesse ponto, você tem alguma coisa a dizer. Quando a forma bruta de todas as suas experiências começam a dialogar com a sua capacidade instantânea de descrevê-las, você está inserido na literatura, nesse ponto. E aí você pode escrever como um deus, ao passo que as pessoas ao olharem percebem, é diferente. Eu nunca vi algo assim. Porque é muito difícil no Brasil você ver alguém com um nível de capacidade literária. É raríssimo. Há anos que foi extinto. Ninguém sabe mais onde habitam essas pessoas. Eles não fazem da escrita a sua coroa, eles não querem um reinado. Mas eles têm na escrita como um serviço prestado à humanidade. Tem na escrita como a única movimentação lúcida do espírito. E só aí, somente aí. Por isso é que você deve começar hoje mesmo a escrever. Você não vai se arrepender.